com essa musiquinha pra gente entrar um pouco no clima. Quem aí que teve que adiar a data do casamento? Hã? E que tá super ansiosa para que chegue logo, logo a data. Hã? Conta aí pra mim. Eu não vejo a hora de voltar a trabalhar, de voltar a atender minhas noivinhas. Kátia entrou. Tudo bem, Kátia? Bem-vinda à minha live sobre beleza de noiva. Essa semana eu tô fazendo uma maratona de conteúdos sobre beleza de noiva. Comecei na terça-feira falando do serviço dia de noiva. Na segunda-feira comecei falando sobre o serviço de dia da noiva. Na terça-feira foi sobre acessórios de cabelo. Ontem, quarta-feira, falei tudo sobre véu, todos os tipos de véu. E hoje eu vou falar de um assunto que eu acredito que seja o assunto que as noivas mais têm dúvidas. Saudades também, Kátia. Morrendo de vontade de trabalhar, de ver vocês. Hoje eu vou falar de um assunto que eu vejo que as noivas têm muitas dúvidas. Elas têm também medo por várias razões, tá? Eu vou falar sobre maquiagem. Eu vou clicar aqui para deixar um comentário fixo. Maquiagem para noiva. Gente, a maquiagem, ela, além de ser um assunto que gera muita dúvida, ela também gera muitas preocupações. Porque a gente sabe que o casamento é uma cerimônia que as pessoas se emocionam, né? Principalmente na cerimônia do casamento. Depois tudo é festa. Mas na cerimônia é aquele chororô. Não tem como... É o choro de alegria, né? Não tem... É difícil segurar. E se a maquiagem ela não for uma maquiagem resistente à prova de água, de suor, a noiva não vai relaxar. Ela vai ficar olhando pro teto, vai ficar olhando. Tem aquele truque de colocar a língua no céu da boca para, né, prender o choro. Então não vai ser legal, tá? Tem alguém falando aqui na hora do abraço. Na hora do abraço também, se não for uma maquiagem resistente, vai começar a manchar a roupa dos convidados. Vai ser um desastre. A noiva não vai ficar tranquila, ela não vai poder soltar a emoção, né? Não vai poder chorar tranquila, porque vai ficar toda hora com medo, insegura da maquiagem estar borrada. Vai abraçar as pessoas com medo também. Então, assim, não vai ser legal. Quando se pensa em maquiagem de noiva, a primeira coisa a se levar em consideração é maquiagem resistente à água, a suor, tá? Então, antes de falar de estilo, de maquiagem, Julinha entrou, beijo Julinha. Antes de entrar no assunto de estilo de maquiagem, então vamos pensar assim na durabilidade. Essa maquiagem ela não pode borrar de jeito nenhum. Imagina que desastre nas fotos, a noiva com duas rodelas pretas embaixo dos olhos. Vai ficar muito feio, a noiva não vai querer essas fotos de jeito nenhum. Então, pra mim, isso pega bastante, a durabilidade da maquiagem. Quem me conhece ou quem ainda não conhece, eu trabalho com a maquiagem Airbrush, que é uma maquiagem
feita com esse equipamento, né, com aerógrafo. É uma maquiagem super resistente. Vou pegar uma base e vou mostrar para vocês depois um pouquinho, um blush, para mostrar como que ela funciona. É uma maquiagem muito resistente. Ela é à prova de água, de suor, de lágrimas. E ela é uma maquiagem que ela dura até 24 horas. Então, é uma maquiagem que a noiva não vai se preocupar em borrar, não vai se preocupar em retoque. É uma maquiagem para a noiva ficar extremamente tranquila. E daí, geralmente, quando os maquiadores falam, né, ou as noivas pensam em maquiagem à prova d'água, elas pensam só na maquiagem dos olhos, né, no lápis, no rímel. Mas na realidade, toda maquiagem tem que ser à prova d'água, principalmente a base. A base facial tem que ser uma base à prova d'água. O batom tem que ser um batom de ultrafixação. As sombras, o blush. Hoje o mercado oferece uma variedade muito grande de produtos à prova d'água, que não só os produtos para maquiagem do olho. Então, quando a gente pensa em noiva, tudo tem que ser à prova d'água. E o spray de fixação também. Eu costumo passar 2 camadas de spray de fixação de maquiagem. Eu não faço só aquela borrifadinha leve. Eu faço uma vaporização bem intensa. Daí eu dou uma secadinha, espero alguns segundos para secar e depois venho com uma segunda camada de fixador. Então é uma maquiagem que vai te garantir assim que não sai mesmo. Ela dura mesmo, não fica com alguém postou aqui, esse é o terror das noivas, fica parecendo um panda. É verdade, não vai ficar. Com essa maquiagem, uma maquiagem à prova d'água, né, e com a maquiagem que eu uso, tá? Eu uso... Opa, caiu um tubinho no chão. Eu uso essa maquiagem aqui, ó. É a maquiagem líquida para airbrush HD da Kryolan. Ela é a base de silicone e ela forma uma película. Tá ligado? Não. Ela forma uma película na pele que deixa uma película que deixa a pele impermeabilizada, ou seja, se a noiva se emociona, a lágrima escorre por cima dessa maquiagem, ela não penetra na pele, ela não arrasta o produto. Vista 110. Eu vou ligar aqui o airbrush para vocês conhecerem um pouquinho dessa técnica. Oi Lu, beijo Lu, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas hoje à live que é sobre maquiagem. Só um pouquinho que eu desliguei minha luz. Pronto, pode ligar. E eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o airbrush. Esse aplicador aqui, ele é ligado a um compressor. A maquiagem é colocada aqui dentro, ó, as gotinhas. Vou usar uma base bem escura para vocês poderem enxergar, ó. Estão vendo? Ó. Eu coloquei uma cor bem escura para vocês poderem enxergar. Oi, Jonas. Tá? Essa é a base. Depois que essa base seca, isso aqui não sai por nada no mundo. E daí, por que eu falo que toda maquiagem tem que ser à prova d'água? Porque, principalmente... Quero um blush, por favor. Pode ser essa cor? Não tô achando. Bom. Aqui eu tenho as sombras também, são aplicadas. Ó. Esse aqui é um lilazinho, não sei se dá pra ver aí na câmera, um lilás.
As sombras também são aplicadas com esse aparelho. Elas também têm essa formulação de silicone. Ó. Então todos os produtos são aplicados com o airbrush. E isso que vai garantir a durabilidade. Ó. O blush também é aplicado com equipamento. Porque você imagina, você está ali com uma maquiagem toda à prova d'água, você está com a base à prova d'água, mas o blush não é à prova d'água. O que vai acontecer? Você vai chorar, vai se emocionar e a lágrima vai levar embora o blush e você vai ficar com 2 rastros brancos porque o blush foi embora. Ó. Então, não adianta ser a prova d'água somente a maquiagem dos olhos. O blush precisa ser a prova d'água também. Para que na hora, né, se você se emocionar, a lágrima não ir fazendo um rastro branco aqui em cima do blush. Os contornos também. Então, quanto mais produtos à prova d'água puder usar, melhor. Não digo que nem melhor, tem que usar produtos à prova d'água para a noiva ficar descansada, ficar tranquila. Tá? Então, já falei então de durabilidade, que é o essencial. E agora eu vou falar dos fatores que que eu levo em consideração para criar uma maquiagem de noiva. Tá? Então, primeiro, são todas as informações a respeito da cerimônia, estilo de festa, horário da festa, vestido, acessórios de cabeça, né, a grinalda, brincos, colares, pulseiras, tudo que a noiva vai usar. Por quê? Porque tudo influencia na maquiagem. Por exemplo, casamentos realizados pela manhã ou à tarde vão pedir uma maquiagem diferente de um casamento celebrado à noite. Durante o dia a gente tem a luz natural. Tudo que coloca no visual, na maquiagem, nos acessórios, aparece muito. Eu amo casamentos de dia porque a luz é incrível. Você não precisa de muita coisa. A luz já embeleza a pele, a cor dos cabelos, tudo fica mais bonito na luz do dia. Então, se a maquiagem ela for uma maquiagem mais escura, né, for um pouco mais pesada, tiver contornos muito duros, definidos, marcados, vai ficar feio, vai ficar pesado. E à noite já é o contrário, uma maquiagem muito leve, muito natural, ela vai te deixar com o rosto apagado, vai te deixar com um look abatido. Então à noite a gente precisa intensificar mais. Só um minutinho, saiu aqui da tela. Ó. À noite a gente precisa intensificar um pouco mais a maquiagem para ela poder aparecer. Tá? Certo? A questão também do brilho, né, nos acessórios, na roupa, ela vai influenciar também. Mesmo que seja um casamento à noite, um vestido com muito brilho, com muito bordado, grinalda muito brilhosa, uma coroa muito brilhosa, eu tenho que acompanhar na maquiagem esse brilho, mas eu não posso colocar muito brilho, eu não posso fazer uma maquiagem muito apagada também, porque senão ela não vai acompanhar, mas eu não posso colocar
a mesma intensidade de brilho dos acessórios. Senão vai ficar uma maquiagem pesada, carnavalesca. Também não é interessante. Tem uma perguntinha aqui. Tem noiva que não está acostumada com maquiagem. Minha amiga disse que tem medo de não reconhecerem ela ou ficarem zoando que ela fez transformação. Ela acha que vai virar meme de antes e depois. Sim, mas ó, muito interessante essa pergunta, né, esse comentário na realidade, porque a maioria das noivas pedem uma maquiagem, a maioria não, mas muitas noivas pedem uma maquiagem que realce a beleza delas, mas que não as transforme em outras pessoas. Outras querem maquiagens mais carregadas, com olhos mais marcados. E outras pedem exatamente isso que você comentou. Elas querem ficar irreconhecíveis. Elas falam, no dia a dia eu não uso muita coisa. No dia do meu casamento eu quero parecer outra pessoa. Então elas pedem as maquiagens de transformação, são as maquiagens de contorno, aumento do lábio, aumento dos olhos, né? Apliques de cabelo para fazer um penteado mais volumoso, né, que elas não fariam no dia a dia. Então tem algumas noivas que desejam ficar irreconhecíveis. Isso, compartilha com ela essa live para ela ter assim um pouco de direcionamento na hora de pedir a maquiagem, tá? Então assim, essas informações que eu citei são muito importantes para a gente criar o look, que é o horário da festa, o estilo da festa, o local da festa, né? Uma festa celebrada num sítio, por exemplo, mesmo que seja à noite, pode ser que não fique tão interessante uma maquiagem com muito glitter na sombra, um olho muito preto. A gente deixa aí para as madrinhas ou para as convidadas esse look mais exagerado, né? A noiva, mesmo ela sendo uma noiva exuberante, que goste de maquiagem mais carregada, ela tem que levar em consideração que essa foto ela vai se perpetuar aí por muito tempo e talvez ela no futuro se arrependa de ter seguido alguma tendência e não ter optado por um look um pouco mais atemporal. Então vamos lá. Agora eu vou pontuar o estilo de maquiagem para os horários, né, de celebração de casamento. Eu falei assim um pouco por cima, né, que o horário é um fator determinante e que ajuda muito a montar a maquiagem, né, a escolher o estilo de maquiagem, mas tem alguns pontos que eles são bem interessantes de se levar em consideração nos casamentos pela manhã. Por exemplo, pela manhã, os tons claros, eles são mais bem-vindos, porque como eu falei, a luz do dia, ela realça tudo, tá? Então, tons de pêssego, tons terrosos, tons de rosé, eles vão ficar muito bem para casamentos diurnos. E eu sempre falo que noiva tem que brilhar, mas o glitter ele pode ficar um pouco inadequado para o dia. Então o que eu sugiro são sombras cintilantes que vão trazer esse brilho acetinado que a gente deseja, né, para as noivas, porém de uma maneira mais leve e delicada. O batom pode ser um batom mais colorido, mais alegre, né, já que os olhos vão estar um pouco mais suaves. Pode ousar no batom. A pele ela deve ter um aspecto luminoso, hidratado. Sabe aquelas peles assim saudáveis de pessoa que usa hidratante, usa protetor solar, bebe bastante água, tem uma alimentação saudável? Pois é. Na maquiagem, ela pode ser reproduzida com produtos que deem esse acabamento acetinado. Então você pode lançar mão aí dos iluminadores,
pode lançar mão das brumas hidratantes, das águas termais no final da maquiagem, dar aquela borrifada com aquela água termal, vai trazer essa aparência viçosa para a pele, que é bem interessante. Os contornos devem ser feitos de uma forma bem natural e bem leve, porque vai aparecer muito, vão aparecer manchas no rosto se eles ficarem muito marcados, tá? Sempre que a gente coloca uma base no rosto, né, uma base facial, a gente acaba anulando um pouco dos contornos naturais do rosto. Então eles devem ser devolvidos com muita sutileza, com um tom de pêssego muito suave, né? O blush, aquele blush assim mais rosadinho no topo das maçãs, né? Um pouquinho em cima do nariz, simulando aquela pele queimadinha do sol, que é característico do nosso clima, né? A gente mora num país tropical, em que a maior parte do tempo, né, tem sol, mesmo no inverno a gente tem alguns dias com sol. Então é interessante reproduzir esse efeito na maquiagem diurna, certo? Manhã. Então isso na maquiagem da manhã. Na maquiagem da tarde, né, naqueles casamentos que acontecem lá pelas 4h30, 5 horas da tarde, né, aquelas noivas que gostam de pegar essa transição, né, de luz, o pôr do sol, a maquiagem ela pode ser um pouquinho mais trabalhada, né? Os contornos podem aí aparecer um pouquinho mais, menos ainda do que na maquiagem noturna, mas eles podem ficar um pouquinho mais evidentes, né? O olho pode ficar um pouquinho mais marcado, porque vai ter a transição de luz, né? É um casamento aí que vai adentrar à noite, geralmente um casamento que começa às 5 horas, ele vai terminar lá pelas 10, 11 horas, então é interessante a maquiagem estar um pouquinho mais intensa, os olhos podem estar, os cílios pode ser um cílios um pouco mais volumoso, não muito ainda, mas um pouco mais volumoso, um delineado pode ficar mais interessante. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Manda um joinha aí para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Estão me vendo bem? Que às vezes a internet pode dar uma travadinha, né? Tá tudo certinho aí? Manda um joinha para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Aqui. Então, na transição da noite, né, da tarde para a noite, você pode usar um olho um pouco mais esfumado, pode colocar um pouquinho de sombra com glitter, não muito, tá? Em cima dessa sombra acetinada, eu posso colocar um pouquinho de glitter, né? Como eu já falei, um cílios um pouco mais volumoso, um delineado um pouco mais marcado, um esfumado na parte de baixo também, que na manhã precisa ser dosado, né? Ou até não fazer esse esfumado na parte de baixo. Já no casamento à tarde, pode fazer aquele esfumadinho um pouco mais leve na parte de baixo. Os contornos podem estar um pouco mais marcados, mas a pele ainda em geral é interessante ter essa textura, né, esse acabamento um pouco mais acetinado, um pouco mais hidratado, porque a gente ainda vai ter as fotografias na luz do dia, nessa transição, então aquela pele opaca, ela não vai ficar interessante. Aliás, pele opaca de dia, gente, é bem desaconselhável, assim, fica muito artificial, fica desproporcional com o horário, né? Fica um pouco estranho, assim, aquela pele muito fosca. Parece que a noiva passou a noite na balada, chegou em casa, colocou o vestido de casamento
e foi pra festa, né? Isso vale também para olhos muito escuros, muito esfumados durante a manhã ou durante a tarde. Parece que a noiva passou a noite na balada, não deu tempo de tirar maquiagem e vamos assim mesmo. Fica, não fica sincronizado, não fica harmônico com o horário. Então esses seriam os pontos a serem levados em consideração na criação da maquiagem para o dia. Já à noite, a gente pode ousar um pouco mais. Um pouco. À noite, a gente pode investir, por exemplo, numa pele opaca. Por quê? Eu vejo muito assim alguns sites de moda, né, de beleza, falando que a maquiagem, aquela pele mais pesada, ela tá fora de moda. E realmente, cada vez mais essas maquiagens de transformação, com contornos muito acentuados, áreas de iluminação, cada vez ela tá aquele estilo Kim Kardashian. Cada vez mais esse estilo de maquiagem tá caindo um pouco, né, em desuso, porque ele é uma maquiagem muito marcada, uma maquiagem muito de tendência. Mas, à noite, a pele fosca, ela vai ser interessante porque a gente tem que pensar em fotografia, né? A gente tem que pensar, claro, na luz mais baixa, na luz mais quente, mais escura, né? Então a gente pode fazer uma pele um pouco mais pesada e com contornos mais marcados, mas a gente tem que pensar também que a foto... Olha a minha mão aqui, ó. Não é machucado, gente, é a base e o blush que eu estava demonstrando aqui no aerógrafo. À noite, a fotografia vai ser feita com flash, né? Ou luz artificial. E o flash na pele, se a pele estiver oleosa, ou se ela tiver com excesso de iluminador, ou se ela tiver com aquele aspecto mais acetinado, a pele vai estourar, ela vai ficar clara demais e não vai ficar com aquela aparência oleosa. Então aí a pele fosca, ela é super bem-vinda, né? A gente sempre tem que pensar que maquiagem de noiva é uma maquiagem para fotografia, seja de dia ou à noite, certo? Os contornos também são interessantes, né? Ficarem um pouquinho mais marcados. Mas assim, ó, contorno, ele tem que ser muito bem feito para não parecer uma mancha, um hematoma no rosto. O contorno é interessante ser bem trabalhado à noite, porque o flash, mais uma vez, ele lava as cores do rosto. Então, se o rosto não tiver profundidade, não tiver esse trabalho de contorno, ele vai ficar chapado, vai ficar sem graça, vai perder o formato. Então, pode ser trabalhado um pouquinho mais os contornos. Os cílios pode ser um cílios mais volumoso, um cílio um pouco maior, mas cuidado com aqueles cílios extremamente exagerados que a gente vê muitas vezes em editoriais de moda, a gente vê nesses Instagrams gringos de maquiadores. Eles são legais para vender o trabalho do maquiador, mas na vida real eles ficam exagerados, tá? Fica feio, parece que você tá com uma aranha tarântula no olho, não fica interessante, tá? Mas você pode abusar, sim, dos cílios postiços. Muitas noivas gostam de fazer as extensões de cílios, que eu acho ótimo, que fica muito bonito também. Né? Eu recomendo fazer 3 dias antes do casamento, porque se você tiver algum problema de alérgico, se você nunca fez, né? Se tiver algum problema alérgico, tem aí 2 dias para você correr atrás de uma solução. Agora, se você já faz extensão de cílios, você pode fazer na véspera do casamento, porque ele vai estar novinho, vai estar lindo. Chegou a interrogação, te perguntando o que é extensão de cílios. Alguém perguntou o que é extensão de cílios. Extensão de cílios é aquele cílios fio a fio que você coloca com uma cola semi-permanente e ele tem a duração de 15 a 30 dias.
É diferente de um cílios postiço que você coloca e ele dura aí uma noite. Se bem que os que eu coloco, tem noivas que no outro dia tiram a maquiagem e ficam até 2 dias com os cílios. Eu uso uma cola à prova d'água, super resistente, faço uma aplicação bem feita. Os cílios não fica parecendo cílios postiços, ele fica bem rente à linha natural dos cílios. Fica bem interessante. Posso fazer uma live só de cílios, se vocês quiserem. Que mais? Batom vermelho, pode usar batom vermelho, pode usar batom colorido. Isso vai ficar mais assim, vai ficar mais no gosto mesmo da noiva. Se ela usa no dia a dia batom vermelho, né? Por que que no grande dia ela não vai usar? Então essa é mais uma questão de personalidade, né? À noite já pode usar um pouco mais assim de cores, né? Então fica um pouquinho mais livre. De dia também, se você quiser usar um batom vermelho, você pode usar um batom vermelho. Daí o olho bem clarinho, no máximo um delineador, faz um estilo aí retrô, pin-up, né? Batom colorido, delineador. Mas à noite a gente pode usar um batom colorido e usar uma sombra mais esfumada, mais escura. Porém, não recomendo assim um olho muito preto, porque vai ficar uma maquiagem de balada, né? Pode ser que no futuro você olhe as fotos e ache over. Então, pode usar aí tons de grafite, tons de marrom escuro, um delineado preto, mas fazer uma sombra muito preta eu não indico. A não ser que você segure, que você seja uma pessoa super extrovertida, super comunicativa, festeira. Então, né, se você segura o olhão preto com batom vermelho, então se joga, esse é o seu estilo. E quem geralmente é assim não muda, né? É a personalidade da pessoa. Agora, se você quer seguir um modismo, eu não recomendo, né? Talvez você se arrependa. Então, falando em estilos de maquiagem, em horários, em adequação, seriam esses pontos aí que a gente deve levar em consideração. E também, mesmo num casamento à noite, se você tiver uma grinalda, né, uma coroa muito cravejada de strass, um vestido com muito bordado, com muito strass, então eu acho interessante dosar um pouquinho o brilho na maquiagem, senão cai de novo naquele over, né? Naquele carnavalesco. É brilho na roupa, é brilho na sombra, a pessoa não sabe para onde vai olhar. Mais uma vez, eu falo, se você segura esse visual, se joga, mas fica over, tá? Brilho na sombra, brilho na roupa, brilho nos acessórios, fica meio pinheirinho de Natal, árvore de Natal, tá? Que mais? Tem alguma pergunta aí? Daqui a pouco você abre pra tá acabando. Tendências. Bom, então eu vou falar um pouquinho de tendências. Devemos seguir tendências? Não devemos seguir tendências? Eis a questão. O que vocês acham? Responde aí. Deve seguir tendência? Não deve? Uma que outra deve? Depois você vai responder as perguntas. O que vocês acham? Fala aí. Hã? Ninguém quer falar? A Débora, ótimas orientação, Cris. Beijo, Débora. A Débora é personal stylist também. Conheçam lá o Insta dela, que ela dá dicas super legais de combinação, de cores, de roupas, de acessório. É uma querida. Eu acompanho ela também, me acompanha aqui. E a gente troca figurinhas, audiências. Né, Débora?
Ela colocou, eu acho que primeiro vem o nosso estilo. Isso mesmo, Débora, tá corretíssima. Primeiro vem o nosso estilo. Ó, a Kátia tá perguntando, alguma noiva já mudou o pedido da make após o teste? Muitas, Kátia! Boa pergunta. Porque, por isso que eu gosto de fazer o teste de noiva no máximo um mês antes do casamento, porque noiva fica olhando o Pinterest o tempo todo, tá? Mas assim, ó, já teve noiva que mudou no dia do casamento a maquiagem. Mas assim, ó, o que dá pra mudar no dia do casamento? Dá pra mudar a cor da sombra, um detalhe, tirar algum detalhe, né? Suavizar ou deixar um pouco mais marcado. Né? A cor do batom também, né, pode mudar. Agora a estrutura da maquiagem é um pouco complicado mudar no dia. Por quê? Porque no teste ali eu já experimentei o que fica bom pro formato do rosto delas. A gente tem que levar em consideração também o formato do rosto, o estilo, né? A gente faz uma foto na hora, então ali a gente já testou tudo que dá certo e que não dá. No dia do casamento eu posso fazer uma maquiagem que ela é uma referência, que ela veio algum pedido que a gente não testou, ela pode não gostar e isso pode ocasionar uma frustração para ela e também um atraso, né, na saída da noiva. Porque eu vou sempre fazer com que ela saia satisfeita para a cerimônia dela, mas daí ela vai ter que colocar na balança, né, o que é mais importante, chegar no horário e com a maquiagem que deu para fazer, né, de acordo com as mudanças que ela quis fazer, né, ou atrasar e chegar linda. O teste é essencial, Kátia, exatamente. Inclusive amanhã a pauta. É essencial. Inclusive amanhã, sexta-feira, às 14 horas, o tema vai ser teste de noiva. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito no teste. O Marçal aí participando da live, seja bem-vindo, Marçal. Obrigado pela sua presença. Então eu vou falar um pouquinho de tendência, né? Cada vez mais... Então assim, ó, a minha opinião é que a gente deve dosar o que deve ser usado na maquiagem quando o assunto é tendência, tá? Então assim, a pele natural é uma tendência já de 2 anos que ela vem se perpetuando cada vez mais, né? A pele natural. Natural não é a pele sem maquiagem nenhuma, não. É maquiagem que não aparece, maquiagem que fique natural. Porque muitas vezes a noiva tem marquinhas de acne, marcas de sol que ela quer esconder na maquiagem. Às vezes ela tem um rosto num formato que ela não se sente muito bem, então a maquiagem, corretivo, os contornos, eles vão ajudar a harmonizar esse rosto, só que ele não pode aparecer, ele tem que parecer natural. Então a pele natural, cada vez mais, ela tem ganhado aí a preferência nas noivas. Uma tendência aí que veio muito forte, mas que ela vem caindo cada vez mais, são as sobrancelhas muito grossas, muito arqueadas, né? Aquelas sobrancelhas marcadas, estilo Kim Kardashian, também elas vêm caindo cada vez mais em desuso, principalmente a maquiagem que fica marcada no início da sobrancelha, cada vez mais o início da sobrancelha ele é natural, ele é fraquinho, né? É uma tendência muito grande a sobrancelha ombre, né? Ela vem esfumada, sombreada, a parte do início é mais clarinha e a parte do arco e cauda mais marcadinhas, para fazer com que a gente não enxergue a maquiagem, né, na sobrancelha, que a gente veja uma sobrancelha bem desenhada, mas não exagerada. Então essa tendência da sobrancelha taturana vem caindo em desuso, graças a Deus. Que mais?
Os contornos, né? Aquela quebradeira, o estilo Kim Kardashian cada vez mais vem caindo em desuso, né? Como eu falei, a gente pode usar a técnica de contorno, mas de uma forma natural, uma forma que realce o rosto, mas sem parecer a maquiagem. Porque aquela maquiagem, gente, bem marcada, ela fica bem para fotografia num estúdio que a gente tem controle da luz. Então, coloca a lente certa, a luz certa, aquela marcação some, fica tudo lindo. A pessoa com o rosto bolacha fica com o rosto super marcado, porque ele tem técnica de iluminação, tem técnica de fotografia, o que não acontece na vida real. Tá? No casamento a gente não vai ter esse controle de luz. Tá? Os fotógrafos são fotógrafos profissionais que sabem lidar com a luz, mas eles não têm esse controle tão apurado. E daí depois, ó, a correção de Photoshop fica complicado, né? Pode ficar muito artificial a foto, tá? O delineado, aquele delineado muito grosso, assim, com um dedo de grossura, também está caindo em desuso, tá? Que nem eu falei, para maquiagem diurna, ela pode entrar assim como um estilo de maquiagem pin-up, um estilo de maquiagem mais retrô, se a noiva ela comporta esse tipo de estilo. Mas no geral, o delineado ele tá vindo assim mais para marcar o olho, para delinear o olho de uma forma natural. A Adriana entrou na live. Beijo, minha irmã querida. Então, delineador com dedo de grossura fica bonito para vender maquiagem, fica lindo para editorial de moda, para aquela noiva retrô. Mas no dia a dia ele fica muito datado, porque é uma tendência. Foi tendência lá nos anos 60, né? Voltou aí há 4 anos essa tendência, mas ela está caindo em desuso de novo, certo? E pode ser que a sua foto lá no futuro ela fique muito datada e você se arrependa, tá? Para a madrinha tá liberado, para a convidada tá liberado, para as adolescentes tá liberado, mas para a noiva, a não ser que, né, como eu falei, que seja o estilo dela, estilo exuberante, uma noiva muito comunicativa, então ela pode usar essa maquiagem mais chamativa porque é o estilo dela. Então, assim, uma tendência que é interessante e que eu acho legal usar na maquiagem são as sombras em tom de marrom, de telha, cor de carne, alaranjadas, né? Esses tons quentes, terrosos, eles são tons aí que são tendência, que deixam o olhar marcado e que não é preto, tá? Então, tem possibilidades de deixar um olho marcado, um olhão esfumado com cores que não seja o preto. E daí elas são cores assim mais atemporais. Você pode fazer uma maquiagem mais exuberante usando esses tons aí mais naturais. E levar também sempre em consideração a essência e a personalidade da noiva. Se a noiva usa maquiagem mais carregada no dia a dia, no dia do casamento, vamos seguir a personalidade dela, mesmo que o casamento seja de manhã ou à tarde. Claro, fazendo adaptações, usando tons mais suaves, usando a estrutura de maquiagem que ela usa. Se ela usa um olho mais gateado, mais puxado, vamos reproduzir esse formato de olho, só que em tons mais suaves, tá? E o contrário também acontece, aquela noiva que usa aquele batom clarinho, cor de boca e rímel no dia a dia, no dia do casamento ela não pode estar uma drag queen. Eu acho lindo as drag queens, eu amo as maquiagens de drag queen, mas a gente fazer essa estrutura de maquiagem para uma noiva muito discreta, ela vai ficar extremamente desconfortável, tá? Mesmo que ela vá casar à noite. Então a gente pode caprichar mais nos cílios, né? A gente pode fazer um delineado um pouquinho mais aparente
e uma sombra mais acetinada. Nada de purpurina e nem de glitter e de sombras pretas para as noivas discretas que vão casar à noite. Um batom um pouquinho mais colorido, mas nada de vermelho, nada de vinho, nada de marsala, né? Porque ela não usa no dia a dia, então no dia do casamento dela vai ficar muito estranho se ela usar. Certo? Perguntas. E agora eu vou abrir para perguntas, se tiverem perguntas, ou para alguém que queira participar comigo. É só participar, é só clicar naquele botãozinho ali que tem duas carinhas, se você quiser participar comigo, fazer alguma pergunta. Se não, eu vou encerrar, tá? E eu quero responder uma pergunta que chegou aqui na enquete, que é da Ju, que já foi minha noiva, Ju, linda. Ela perguntou qual a melhor make basiquinha pro dia a dia. Bom, não é sobre o assunto, né, da live, mas eu vou responder. A melhor maquiagem basiquinha pro dia a dia é corretivo nas olheiras e nas marcas que você deseja camuflar, tá? Então é uma correção pontual, tá? Não é uma base em todo o rosto. Um blushzinho no formato arredondado, que não vai modificar o formato do rosto, vai trazer saúde, tá? Um batom nude ou um rosadinho com pouca cobertura e rímel. Pronto, essa é a maquiagem pro dia a dia. Vai ficar linda, não vai parecer que tá maquiada e também não vai ficar com aquela cara assim de sono, de acordei e sair correndo. Capricha no rímel, porque o rímel dá aquele up no olhar. A Débora escreveu, o equilíbrio sempre é bom, né, meu querido? Muitas vezes, como eu, tive muito brilho no vestido e véu, então a make foi mais suave. Isso mesmo, Débora. Via de regra, tem bastante brilho no vestido, tem brilho no véu, então a maquiagem ela vem ali para abraçar esse estilo, né? Porque a gente já tem aí outros elementos no visual da noiva que estão brilhando, então a maquiagem ela precisa abraçar, harmonizar, tá certíssimo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A live vai ficar salva. Se vocês quiserem também dar uma conferida na live que eu fiz ontem sobre véu, falei de todos os estilos de véu, tamanhos de véu, quando usar, que estilo de vestido combina com o que, o horário da cerimônia combina com que estilo de véu. Então quem quiser conferir tá salva. Muito obrigado pela presença de vocês. E amanhã, às 14 horas, a live vai ser sobre teste de noiva. Como que é um teste de noiva? O que você deve levar de referência no teste de noiva? Quem você deve levar? Por que você tem que fazer o teste de noiva? Então não percam. Muito obrigado por maratonar comigo nessa semana de lives diárias que eu tô fazendo. Quem quiser conferir a agenda de lives, vai lá no feed, dá uma olhadinha, comenta, curte, compartilha, porque isso me ajuda. O Instagram entende quando vocês compartilham, quando vocês curtem, que é um conteúdo relevante, interessante, então ele vai chegar até outras pessoas que pesquisam e que buscam esse tipo de conteúdo, que é beleza de noiva. Alguém tá falando, queria ter tido um profissional assim quando eu casei. É essencial essa troca de informações entre o profissional que vai cuidar da sua beleza e a noiva. E quanto mais cedo vocês contratam esse serviço, mais tempo tem para vocês trabalharem o seu visual. Né? Eu falo que 8 meses a 1 ano de antecedência é ideal para a gente trocar
essas informações, para que eu possa dar orientações no corte de cabelo, nos cuidados dermatológicos, né? Na compra, na aquisição, né, da grinalda, do véu, para que tenha cada vez mais harmonia no seu visual, né? Para que tudo converse, para que o dia do seu casamento você se sinta segura com a sua maquiagem, com o seu penteado, que tudo harmonize, tá bom? A live vai ficar salva e mais uma vez obrigado pela participação. Um beijo para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Se cuidem. Usem máscara, tá? Agora é lei, tem que usar máscara em todos os ambientes fechados. Usem álcool em gel. Alimentem-se bem, cuidem da sua saúde e fiquem em casa. Beijão!